E aí, pessoal, tudo certo? Vamos para uma aula de sistemas de armazenamento e hoje nós vamos falar sobre sistemas automáticos de armazenamento. Nós falamos na parte 1 sobre os conceitos principais, sobre os métodos e algumas estratégias aí, alguns conceitos básicos aí de controle de estoque. Nesse aqui nós vamos falar dos sistemas de armazenamento automático e depois a gente vai fazer uma análise, uma modelagem e um problema então de armazenamento. Beleza, qual é que é a função ou objetivo de automatizar um sistema de armazenamento? Primeiro, é reduzir o nível de apoio humano, de trabalho humano nas atividades de acesso ao estoque. Muitas vezes as atividades de armazenamento, elas são super previsíveis e tarefas previsíveis cabe sempre a gente analisar para tentar automatizar, né? Porque essas tarefas, elas muitas vezes conseguem, utilizando sistemas mecânicos, fazer essa movimentação e armazenamento em estoque. Esses sistemas automáticos, eles requerem um investimento significativo, de alguns milhões em geral, dependendo do tipo que tu vai utilizar, mas esse investimento a longo prazo aí se paga, né, em função da melhora das métricas de desempenho, né, que a gente falou na aula anterior. E a gente pode ter um nível de automação variado nesses sistemas. A gente pode ter bastante automação, onde, por exemplo, tu entra com uma caixa no sistema e o sistema entrega a caixa, bota no lugar, né? Ou tu digita um pedido e o sistema recupera e entrega para ti ali pronto já para botar em cima de algum mecanismo de transporte, né? Tipo uma empilhadeira. Então tu pode ter operadores que lidam com essas operações ou não. Um sistema que vai usar código de barra e outros mecanismos para já puxar do sistema e fazer o armazenamento aonde precisa. Então, os objetivos de fazer essa automação do armazenamento, aumentar, como eu falei, a capacidade, a densidade, recuperar espaço de chão de fábrica, né? Aumentar a densidade tem a ver com isso, né? Reduzir o custo de trabalho, melhorar a segurança nas operações, essa aqui eu diria que é uma das mais importantes, para evitar acidentes, para evitar perda de produtos. Muitas vezes a gente vê vídeos desses sistemas com estantes onde a empilhadeira bate na estante e derruba várias estantes, ou derruba, quase como um efeito dominó, todo o sistema, né, derruba tudo e danifica todos esses produtos, então a segurança é muito importante, tá? Outra coisa é melhorar o controle do inventário, otimizar o armazenamento de acordo com o que está acontecendo naquele momento, né? Quais produtos têm mais demanda, tu otimiza esse armazenamento para aumentar justamente a capacidade, as taxas, né? E melhorar o serviço ao consumidor, porque tu pode mostrar para ele ou rastrear melhor os produtos. Quais tipos nós temos? Existem então os ASRS, se vocês procurarem na internet ASRS, e vocês vão encontrar então esse tipo de vídeo com exemplos desses sistemas. Tem vários fornecedores no mundo desse tipo de sistema. A ideia aqui então é armazenamento e recuperação automatizado, Automatic Storage e Retrieval, tá? Então é um sistema de estantes com algum tipo de sistema de elevador que vai conseguir pegar e botar as caixas no lugar. Depois a gente vê uns exemplos. E sistemas de carrossel que giram, né, com vários geralmente com cestinhos ou compartimentos para alguma caixa que vai ter então os itens estocados. Então esse primeiro é para grandes densidades, grandes capacidades. Esse aqui, o sistema em carrossel, geralmente vai ser utilizado para peças, componentes pequenos. Então um exemplinho aqui, ó, um ASRS de cargas unitizadas. Carga unitizada, carga que tem uma dimensão padronizada. Por exemplo, um pallet que tem 1,20 m por 1, com uma altura máxima lá, sei lá, de 2 metros, né? De acordo ali com a compartimentalização padronizada. Então tu pode ter um sistema desses para pallets, basicamente ele tem um ponto de entrada, um ponto de saída, um ponto de entrada e saída. Tem a máquina, que é essa parte amarela que está destacada na figura, é tipo um elevador vertical. Esse elevador anda, né, no eixo Z aqui e no eixo X e consegue colocar no eixo Y aqui, por exemplo, as caixas, né? Então ele faz essa movimentação. E aí tu tem uma estrutura, então, de estantes
que vai fazer os compartimentos. Esse elevador leva, então, exatamente nos compartimentos. Vamos ver um exemplo, então. Esse é um exemplo que eu peguei aqui um trecho, só vou passar o vídeo rapidinho para a gente ver. Mas a gente tem um sistema aqui, onde os pallets, né, chegam no sistema, tem um leitor de código de barras aqui, que identifica aquele pallet, aquele produto. Já avisa o sistema de gerenciamento, né, que esse produto está entrando no sistema e vai lá, põe na posição, né, desloca esse pallet até a posição onde ele vai ficar usando esses carrinhos de deslocamento. E aí registra no sistema aonde está armazenado, né, em qual estante, né, algum esquema de códigos para essas estantes. E aí depois, quando a gente precisa puxar esse produto para levar para o cliente, né, para fazer o transporte até o cliente, esse sistema recupera então esse produto da posição certa, né, e isso diminui muito a probabilidade de erro, né, de entregas equivocadas também. Então, vocês podem ver que é uma estrutura com vários motores, né, toda motorizada com trilhos, que vai fazer essa movimentação aí dentro do sistema. Beleza. Outro exemplo nós temos aqui na Serra Gaúcha, na Tramontina, fabricado pela Cassioli, é um sistema também de armazenamento aí dos produtos. Esse vídeo é um pouco mais longo, tá? Mas a gente vê aqui, ó, que eles apresentam partes, né? A entrada de pallets num armazém, então que vai guardar tudo isso. Então tem um sistema para checar a integridade do pallet, controle de peso, né? Controle dimensional para ver se está dentro da conformidade do sistema de armazenamento e também para visualização de defeitos ali. Tem uma interface. Olha como é que funciona. O operador traz então o material a ser armazenado por uma estação de entrada. Esse pallet, né, com esse material passa então por uma inspeção ali de tamanho, de peso, né? Essas esteiras de roletes levam, faz a pesagem aqui, cadastra isso no sistema, vê se está em conformidade. Vocês podem ver que os pallets têm um código de barra já numa posição bem pré-definida. Aqui a gente tem umas cortinas de LED que vão fazer aí detecção e medição. E também a parte de segurança, né? Tem os sensores digitais aqui, ou sensores analógicos para medir. E tem ali os sensores de segurança da NR12, né? De segurança dos operadores. O pallet passa aqui, tem alguns mecanismos para também verificar se está na orientação correta. E depois ele entra, então, numa parte aí de inspeção, né? Depois disso, vamos ver aqui, ó, ele vai pro carro autopropelido, então são os carrinhos com capacidade de 1 tonelada que carregam pallets PBR, PBR é o padrão brasileiro, com até 3 metros por segundo de velocidade. Então vamos dar uma olhada nesses carrinhos aí. Aqui acho que está um pouco acelerado, né? Mas esses carrinhos em cima dos trens, então vamos pegar esse pallet, vão receber ele. E aí colocaram uma GoPro aqui em cima para a gente ver a movimentação. Bom, agora esse carrinho vai fazer uma movimentação até o sistema de estantes. E aí vocês podem ver que cada entrada do sistema de estantes tem uma estação de recebimento. A gente tem o elevador vertical, então, né? O transelevador que ele chama, que é o elevador que vai fazer a movimentação vertical dentro daquela parte distante, dentro daquele corredor. Também é capacidade de 1 tonelada, velocidade de 3 metros por segundo e altura, nesse caso, de 17 metros. Então é mais ou menos a altura que a gente tem aí do armazém como um todo. Então vocês podem ver, esse sistema vai receber o pallet, né? Tem aqui um mecanismo que ergue e traz o pallet para dentro do elevador e agora ele se desloca então em 2 eixos para levar até a posição. O fato de se deslocar simultaneamente em 2 eixos, né, vai permitir que ele vá mais rápido até a posição, porque ele anda em diagonal, né? Chegou na posição, ele coloca ali dentro.
Podem ver que tem alguns lasers e sensores para dar as referências de posição. Já puxa aqui, já se prepara também para descer, ficar esperando ou eventualmente retirar algum produto aqui. Depois a gente tem o carro aí que vai retirar, fazer a parte de saída, né? Então, só para mostrar aqui. Aqui a gente também vê o elevador diferente, né? Então, um exemplinho básico aí do sistema de armazenamento que a gente tem em algumas unidades da Tramontina, né? Então, praticamente não entram pessoas no sistema distantes. Aqui tem uma figura, então, do sistema. Aqui dos carrinhos, só para facilitar um pouco, né, a visualização. E aqui também, então, dos carros de transbordo. Esse aqui também é um exemplo desse tipo de sistema na van de Barra Velha, também fabricado aí pela Cassioli. E vocês podem ver que tem aqui a parte de movimentação, de entrada e saída, né? A parte, já tem as portas aqui geralmente para os caminhões, né? Fazer a carga e descarga. E aí tem o armazém automático aqui, que então tem vários pontos de entrega. E vocês podem ver, também tem os carrinhos em trilhos que vão fazer a movimentação dos pallets, colocar nas estantes que os transelevadores então levam até a posição adequada, né? Então um exemplinho bem clássico. Isso aqui é dimensionado de acordo, né, com as demandas aí da empresa. Você pode ver que tem bastante coisa de interface também para facilitar o acompanhamento, né, e eventuais problemas aí pelos operadores. Beleza? Então temos também uma versão mini load, que a gente chama, que é para caixas. Então, os produtos estão nessas caixas mais pequenas. E a gente tem, então, aqui um exemplinho desse. Então, olha só, é escalável, né? Tem esses vários pontos de entrada e saída. Tu tem aqui as caixas, os compartimentos. E aí tu tem esses carrinhos que estão acoplados aos andares. Eles vão conseguir levar, então, para cada posição de armazenamento, né? E tu pode ter vários carrinhos, um em cada andar, por exemplo. Tu pode ter vários carrinhos ao mesmo tempo, como eu mostrei aqui nesse vídeo, né? Então, tu consegue dimensionar melhor para tu ter a melhor taxa de transferência e aproveitar ao máximo a capacidade de um sistema desses. Também tem o Deep Lane. O Deep Lane é um que vai servir para alta densidade, então vocês podem ver que tem poucos acessos aos compartimentos intermediários. Aqui tem um exemplinho de um Deep Lane. E o princípio é mais ou menos o mesmo. Um sistema distantes, transelevadores que vão até os andares, até as posições. E depois tu pode ter alguns tipos de veículos para fazer a movimentação específica, né? Dentro de cada nível aqui, né? De cada parte. E geralmente vai ter alguma coisa de baterias também sendo utilizadas aí para alimentar esses equipamentos, né? Beleza? Então, claro, a gente tem que olhar também essas capacidades técnicas aí do sistema, que nem aqui eles deixaram uma figurinha. Então, quanto a capacidade, velocidades, porque tudo isso influencia na modelagem, né? No desempenho desse sistema. Então a gente tem que estar ciente disso aí. Beleza, outros exemplos, né? VLSM, que daí ele é circular, por exemplo, no estacionamento. E a gente tem os sistemas em carrossel, então. O sistema em carrossel, basicamente ele vai ter um sistema de trilhos, vai ter estantes acopladas a esse sistema de trilhos. E aí a gente vai ter um ponto de entrada e descarga, e ele gira, então, isso aí. Isso aí vai ser mais útil quando a gente tem pequenos componentes que a gente armazena para montagem, para manutenção, né? Então pode ser útil, porque daí o operador dá um comando ou passa o código do produto numa interface e esse sistema já entrega para ele aquele componente. Então facilita, né? Evita que o operador tenha que ficar indo lá e procurar onde é que está tal item. Aqui tem um exemplo de um sistema vertical. O objetivo desse sistema é aproveitar geralmente a altura que tu vai ter no chão de fábrica para fazer um armazenamento ali. Em geral, né, os pavilhões têm aí 3, 4, 5, 6, 10 metros de altura, então tu pode ter um sistema desses vertical para armazenar e aproveitar melhor o espaço para guardar os componentes. Vocês podem ver nesse exemplo desse vídeo que cada caixinha, cada compartimento tem um código de barra, né?
E aí a pessoa digita o código do produto, basicamente numa interface, e ele aponta então aonde está esse componente. Por exemplo, aqui capacitor de 10 microfarad, 35, né, volts. Então digita ali, acha o código e tu tem esse sistema que vai te entregar a pecinha certa, né, diminuindo também a probabilidade de pegar itens equivocados aí numa encomenda, né, também. Beleza, gente. Então o sistema em carrossel a gente tem os horizontais e a gente tem os verticais. Vai ser utilizado então em operações EG, geralmente com peças pequenas, como eu falei, tá? Aplicações, então, gerais dos sistemas de armazenamento automáticos, tá? Fazer toda essa parte de armazenar e gerenciar via software, toda essa parte também de utilização do sistema de armazenamento, isso para tu usar software, né, e algoritmos que vão otimizar de acordo com o próprio uso que está sendo feito. Então, usam os dados de armazenamento para alimentar e melhorar o gerenciamento do estoque. Retirada de pedidos também, né? Tu também vai utilizar isso aí. E para materiais em processo, para guardar eventualmente partes, né, que tem que ficar temporariamente ou por alguns dias armazenadas, esperando a próxima etapa do processo ou algum componente que está faltando. E para o carrossel a gente tem aplicações mais para peças, para kits de peças. Quem trabalha com componentes eletrônicos, parafusos e outros componentes nesse sentido pode fazer uso disso. Então, mais ou menos isso aí. E bom, a gente vai falar de análise de engenharia de sistemas de armazenamento. Aliás, a gente vai fazer uma modelagem, tá? Na próxima aula, na próxima parte dessa aula. Mas as principais análises que a gente tem que fazer num sistema de armazenamento desses, até para dimensionar ele adequadamente e avaliar o desempenho, então, avaliar as taxas de transferência, né, a quantidade de entregas ou a demanda que tu tem por hora, por dia de entregas, o dimensionamento que tem a ver com o espaço físico, né, a política de produto de estoque que é utilizado na empresa, se tu trabalha com estoque zero ou se tu sempre trabalha com algumas coisas em estoque. Em geral, todo sistema de manufatura sempre vai ter um estoque, né, por mais pequeno que seja, de algumas coisas mais estratégicas. E aí tu tem ali também, quando tu vai trabalhar com carrossel, é o dimensionamento do número de compartimentos, né? E usar mecanismos para evitar falhas na retirada de componentes. Para evitar tu ter que reenviar produtos, né? Ou pedidos porque tu trocou algum material. Beleza? Então isso é a parte 2. Na parte 3, então, a gente vai falar aí, vai fazer uma modelagem de um sistema de armazenamento. Valeu!